Oi, pessoal, tudo bem? Voltando aqui pro YouTube depois de algumas semanas, sem aparecer, algumas semanas sem postar vídeo nenhum. Eu confesso que esse vídeo eu não planejei muito bem, eu só senti vontade de retornar com os vídeos no YouTube, porque é uma rede social que eu gosto muito de consumir e eu tava gostando bastante também de produzir vídeos pra cá. Então eu pensei que eu queria voltar a gravar vídeos, queria voltar a falar mais sobre as minhas leituras. Basicamente é isso. Queria conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo e falar sobre os livros que eu tô lendo. Eu desapareci um pouquinho aqui do YouTube, mas eu continuei postando lá no Instagram. E nesse último mês eu percebi que eu tô com algumas crises em relação à produção de conteúdo lá no Instagram. Eu produzo conteúdo para as redes sociais há mais ou menos uns 4 anos. E quando eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram, foi muito mais como uma forma de divulgar as minhas aulas particulares, considerando que eu sou professora. Foi na época ali da pandemia, então eu precisava, de alguma forma, trabalhar de casa e eu achei que divulgar as aulas pelo Instagram seria, então, uma boa opção. E de fato foi, continua sendo. O Instagram é onde eu consigo a maioria dos alunos que eu tenho, só que a produção de conteúdo voltada para a literatura, eu percebi que nesses 4 anos é o momento em que eu tô com uma maior crise, assim, não tenho estado muito satisfeita com o que eu tenho produzido, não tenho estado muito satisfeita com o que eu consumo também. Eu tenho percebido que estar no Instagram, estar nesse espaço, tem gerado em mim um pouquinho de ansiedade também. Como eu falei, então, quando eu comecei no Instagram, eu falava muito mais sobre estudar espanhol, ensinar espanhol, do que literatura. Isso foi algo que começou depois, considerando que eu também estudei literatura na faculdade, que eu também leio muito. Então eu pensei, por que não fazer desse um espaço, né, para falar sobre a literatura, considerando que é algo também que eu defendo dentro do ensino de espanhol. Mas eu confesso que não sei se tá fazendo sentido, não porque eu não goste mais de ler ou de falar de literatura, e muito pelo Instagram em si. E nessa última semana eu percebi o quanto essa má relação que eu tô tendo com o Instagram tá afetando também o meu ritmo de leitura. Já tem alguns meses que eu percebi que eu não tenho lido da mesma forma que eu lia antes. E tudo bem, né? Eu terminei o mestrado recentemente, na minha cabeça era muito por isso, num sentido de uma cabeça cansada, depois de ler muito, escrever muito. Só que eu tô começando a considerar que talvez não seja apenas isso. Acho que muito mais porque com essa produção de conteúdo, a leitura ela acaba indo para outro lugar muitas das vezes e muito para esse lugar do trabalho. E não só para esse lugar do lazer, que eu acho importantíssimo que a literatura também seja. Quando a gente pensa, por exemplo, nas aulas de língua estrangeira, é pouco comum que a gente veja a presença do texto literário nas aulas. Quando se fala de ensinar uma língua estrangeira, se fala muito de gramática, se fala muito de vocabulário, mas ainda é um movimento recente esse movimento de inserir literatura na sala de aula. E eu acho que quando a gente fala de literatura na sala de aula, por exemplo, é importante que ela esteja ali única e exclusivamente como uma forma da gente usufruir, como única e exclusivamente uma forma de sentir prazer, porque é também isso que a literatura pode proporcionar. E eu sinto que, na minha vida, ela não está ocupando esse lugar, porque eu dei a ela esse caráter única e exclusivamente de produção de conteúdo, né, de trabalho, e não é algo que eu gosto de fazer, porque eu sinto que a literatura, eu já conversei isso com uma professora minha uma vez, eu sinto que a literatura ela me ajuda a me autorregular. Então, se eu tô muito ansiosa, se eu tô ali pensando demais, se eu não tô com atenção, eu sinto que quando eu paro pra ler, eu me autorregulo. E eu não tenho dado espaço pra literatura ser isso, né? Eu só tenho feito ali com a literatura qual o conteúdo eu posso produzir, qual vídeo eu posso fazer, qual livro eu posso inserir no clube. E isso tem me desestimulado a ler, porque eu só tenho encarado a leitura como um trabalho e não apenas como esse movimento de prazer também que a literatura pode ser. E aí, né, pode parecer um pouco contraditório, considerando que eu tô falando disso enquanto eu gravo um vídeo pro YouTube, mas eu sinto que isso não acontece comigo em outras redes sociais. Como eu falei, isso é algo que acontece muito mais no Instagram. E quando a gente pensa no Instagram, eu sinto que eu não entendo algumas coisas ainda, como eu posso me relacionar com aquilo ali.
E tem muitas coisas boas que eu consigo pelo Instagram, então as parcerias com as editoras. Eu comecei num trabalho novo recentemente, e esse trabalho eu consegui basicamente pelo meu trabalho no Instagram, porque viram meu trabalho, gostaram, enfim. O próprio clube, que é algo que eu amo fazer. Eu acho que eu tiraria também o clube dessa ideia de trabalho. Eu acho que é muito mais o Instagram em si. Então, assim, eu tô com uma relação muito contraditória com o Instagram, porque ao mesmo tempo eu sinto que eu consigo coisas boas dali. Qual é o preço que eu tenho pagado pra isso? Enfim, em relação a como tá, né, a minha cabeça. E eu tenho tentado pensar em como eu posso me relacionar melhor com o Instagram. Tudo isso, né, pra falar que eu acho que isso me afastou um pouco também do YouTube nessas últimas semanas, porque só de pensar em produzir conteúdo pro Instagram já tava ali tomando grande parte do meu tempo. Meu tempo também pensando essa parte mais mental, né. Não sei se isso faz algum sentido, mas toma aí uma sessão de desabafo. E ao longo dessa última semana, pensando em como eu estava me relacionando com o Instagram, eu senti muita falta do YouTube, eu senti muita falta desse espaço em que eu possa falar um pouco mais sobre o que eu tô lendo, o que eu quero ler, e de uma forma um pouco mais sem planejamento, porque pra mim é o que funciona. Eu acho que eu gosto de vir aqui e falar dos livros que eu tô lendo, pelo menos por enquanto. E no Instagram não, eu sinto que eu tenho que planejar demais, pensar demais, caber em um certo tempo que às vezes eu não caibo. Então acho que quando eu penso nesse lugar de ansiedade, ele tá muito atrelado ao Instagram, e eu não queria que isso afetasse outras coisas que eu gosto de consumir, que eu gosto de produzir, como o YouTube. Dito isso, então, queria falar um pouquinho sobre os livros que eu tô lendo, os livros que eu li. Eu não li muitos livros, eu não finalizei muitos livros, mas eu estou lendo alguns e queria comentar um pouquinho sobre eles. Bom, vamos lá. Eu comecei. Esse aqui foi, na verdade, o livro pro clube, que foi Paradise, da Fernanda Melchor. Esse foi o livro de. Que mês a gente tá? Agosto. Esse foi o livro de julho do nosso clube. E eu adorei o encontro, assim, eu adorei o livro. Eu acho que eu já falei da Fernanda Melchor aqui em outros momentos, em outros vídeos. Dela eu já tinha lido Temporada de Furacões, que eu considero que é um dos meus livros favoritos. Também gostei muito desse daqui, apesar de não ser o meu favorito. Tem algumas coisas aqui da tradução que também me incomodaram um pouco. Eu senti que não combinavam com o estilo do livro. Quando eu li Temporada de Furacões, eu li em espanhol. E eu acho que eu já comentei que foi um dos livros mais violentos que eu já li. A quantidade de palavrões, assim, palavras extremamente violentas, nem sei se eu diria palavrões, que tem naquele livro é absurdo, assim. E eu senti que nesse livro, com a tradução, isso talvez tenha se perdido um pouco. Eu gostei muito. Aqui a gente vai conhecer mais basicamente Franco e Polo, que são dois jovens de classes sociais distintas. Então o Franco, ele é ali, né, um jovem basicamente de classe média alta, que mora num condomínio de luxo. E a gente tem o Polo, que é um jovem negro e pobre que trabalha nesse condomínio de luxo. E os dois, eles se encontram, são ali jovens, adolescentes, têm 16, 17 anos. Eles se encontram e passam a ser amigos. Eu não digo que são amigos de fato, porque a gente não tem acesso às memórias do Franco, mas a gente tem acesso às memórias do Polo. E o Polo, ele basicamente odeia o Franco. É uma relação ali de amizade, muito mais para que eles consigam dar vazão aos sentimentos de ódio que eles têm. Então o Polo, ele não tá satisfeito com a vida dele, e o Franco também não. Por mais que ele seja ali um jovem privilegiado, que tenha acesso, ele tem algumas frustrações. Ele mora com os avós, parece que ele não tem uma boa relação com os pais. Ele do nada, né, passa ali como um jovem que consome muita pornografia, que tem acesso ao que não deveria ter na internet. Ele passa ali, então, a projetar isso numa vizinha e começa a planejar como é que ele poderia, né, enfim, associem aí, como é que ele poderia fazer o que ele vê com essa vizinha. E é um livro extremamente violento, é um livro extremamente curto, mas eu sinto que algumas coisas talvez tenham se perdido pela tradução. E por mais que seja um livro curto, ele tem 140 páginas, é um livro que, ao mesmo tempo que você quer ler rápido, eu sinto que você não consegue, porque é muita coisa para digerir, e também são ali parágrafos muito longos, assim. Você vê que não para, né? Não tem diálogos esse livro, são pouquíssimos os diálogos, quase nada. Então, por mais que seja um livro curto, não é um livro que se lê muito rápido. Mas quando chega pro final, pelo menos pra mim, a sensação que eu tive é que você não consegue parar. Você termina sentindo um cansaço e uma angústia também, uma falta de ar ali. Eu, como uma pessoa asmática, por exemplo, fiquei totalmente sem ar no final.
Bom, mas enfim, foi um livro que eu adorei. Não é o meu favorito da escritora, mas definitivamente eu gostei muito. Temporada de Furacões continua sendo o meu favorito, mas quem tiver a oportunidade de ler esse livro aqui, eu acho que vale muito a pena. Bom, agora eu tô com 2 leituras em andamento, eu vou falar dessa aqui primeiro. Eu comecei Poeta Chileno em julho, porque nós viajamos, nós fomos ao Chile, e eu pensei, que livro eu posso levar comigo? E aí eu levei Poeta Chileno, eu comecei a ler no dia da viagem, que foi 12 de julho, e no próprio dia eu li, assim, umas 100 e poucas páginas, só que depois veio a viagem, enfim, acabei não conseguindo retomar muito. Eu parei na página 242 e eu tava amando. Foi mais uma questão de tempo, assim. Eu falei que eu comecei um trabalho novo, então eu não tava conseguindo... Eu tava me acostumando, não tava conseguindo conciliar, e dei prioridade para as leituras do clube. Bom, aqui em Poeta Chileno, eu não terminei de ler, mas até onde eu li, a gente tem, então, a vida, né, do Gonzalo e da Carla, que se conhecem, quando eles são jovens ainda, eles se apaixonam e a gente vê onde esse amor vai dar. Até que em um momento, já adultos, eles se reencontram, a Carla tem um filho e a gente começa a ver a relação do Gonzalo com esse filho da Carla. No momento que eu parei, a gente começa a ver então a perspectiva do filho da Carla, que já é ali uma adolescente. Quando a gente começa a ver essa relação do Gonzalo enquanto padrasto do Vicente, que é o filho da Carla, ele ainda é uma criança. Depois a gente tem um corte, acontecem algumas coisas e quando a gente volta, a gente tem o Vicente então já um adulto, né? Tem ali 18, 19 anos, se eu não me engano. Não terminei, mas assim, é um livro divertidíssimo também. Eu acho que fazia muito tempo que eu não ria lendo um livro. Na verdade, eu não sei se isso já passou, porque eu leio muitas desgraças. E esse aqui, por mais que seja um livro que tem algumas temáticas mais sérias, né? A gente tá pensando aqui sobre a paternidade, a maternidade solo também. Fala um pouco sobre a educação pública no Chile, enfim. É um livro que ele traz muitas tiradas cômicas, assim, no meio do nada. Então eu tava gostando muito, eu quero muito retomar esse livro. Assim, já passei da metade, né? Então é só uma questão de ajustar. Não parei porque não estava gostando e muito mais por uma falta de tempo. Não sei se vocês já leram, mas até onde eu li, eu tava gostando muito. E outra leitura que eu tô em andamento, tô terminando, é esse, deixa eu até tirar aqui a minha caneta, porque eu tava lendo, é esse aqui, O Rei de Havana, do Pedro Juan Gutiérrez, que é um escritor cubano. Esse é o livro do mês do meu clube de leitura e conversação em espanhol. Então, assim, como, né, eu tô nesse problema de leitura e de conciliar o meu tempo e as minhas frustrações com o Instagram, eu tô dando preferência para as leituras do clube. Que eu amo o clube, assim, é realmente um alívio pra mim no final do mês. Eu gosto muito das conversas e além de ser também um espaço em espanhol, então é realmente um xodó, assim. Eu acho que o clube é uma das maiores razões para eu não parar com a produção de conteúdo no Instagram, porque é por lá que eu consigo divulgar e eu realmente amo o espaço do clube. Eu tava até conversando isso com o Léo ontem, o Léo é o meu noivo, de que eu acho que eu diminuiria a minha presença nas redes sociais, mas quando eu penso que isso pode fazer com que o clube acabe, eu me sinto meio, não quero que ele acabe, porque realmente é um xodó, assim, pra mim. Então, como eu estou, né, nesse processo com um pouco de dificuldade de manter um ritmo de leitura, eu tô dando preferência para as leituras do clube, por isso que eu tinha parado o Poeta Chileno. E comecei esse aqui, que eu tô quase acabando. Falta só isso aqui. Eu gosto sempre de terminar os livros na semana, então o encontro do clube é essa sexta. Então eu gosto de terminar ali na semana pra ler outras coisas que falam sobre o livro e também pra ficar com tudo fresco na cabeça. Bom, aqui ele se passa em Cuba, mais precisamente em Havana. A gente vai acompanhar a vida, então, do Reinaldo, que é o rei, né? E, bom, nas primeiras 10 páginas desse livro, acontece tanta coisa que você fica, gente, onde é que isso vai parar? E não para, nunca, não param de acontecer coisas nesse livro. Parece uma aluna minha falou que parece um trem descarrilhado, e realmente, você fica, gente, onde isso vai dar? Ou na cadeia, ou no SUS, assim, se tiver o SUS em Cuba. Porque é um negócio absurdo, assim, é frenético, é uma coisa atrás da outra, não para. Então aqui basicamente a gente tem o Reinaldo, que é um jovem, né, também. A gente acompanha ele ali na adolescência, uns 16, ele vai cumprir, né, ele vai fazer 17 anos, só que a gente começa a acompanhar quando ele tem ainda 13, se eu não me engano. Acontece algo aqui na vida do Reinaldo e ele vai parar no reformatório. Depois ele foge desse reformatório e ele vaga pelas ruas de Cuba. E assim, ele vai de um lugar para o outro incessantemente, de uma mulher para outra incessantemente, e não acaba. É basicamente isso, assim, você fica, gente, meu Deus, né? É um negócio que você lê, te dá uma angústia também.
Eu ainda não terminei, como eu falei, faltam aí umas 50 páginas, eu tô na página 133 e ele vai até a página 182. Então assim, tô bem curiosa pra terminar também. Eu acho que nessas últimas 2 leituras do clube, né, que foi Paradise da Fernanda Melchor e O Rei de Havana, do Pedro Juan Gutierrez, eu acho que a gente acertou muito, eu pelo menos tô gostando muito, eu gostei muito desse. Então tô animada pra terminar. E se eu terminar, eu posso fazer um vídeo sobre ele pra vocês, se vocês quiserem. Bom, eu acho que é isso. Esse foi um vídeo que não teve muito planejamento. Começou com um desabafo e terminou aí com as minhas leituras. E é isso. Espero conseguir retomar com os vídeos no YouTube e que vocês continuem aí. Beijinhos!